Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito presente, muito falado também, mas que é sempre bom, é sempre muito relevante a gente falar sobre ele, que é a ansiedade. Como eu costumo falar, a ansiedade nossa de cada dia. Mas antes de entrar nesse assunto, se você é novo por aqui, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a este espaço que é feito justamente para você, para compartilhar saúde mental e bem-estar. Então seja muito bem-vindo, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo que é disponibilizado toda semana, tá certo? Então, fica aí até o final para você conhecer um pouco mais da ansiedade, caso você não conheça, e também uma técnica maravilhosa que a gente sempre usa para amenizar, para lidar com a ansiedade, tá certo? Então, fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Pronto, para que a gente possa iniciar, nós vamos entender o que é ansiedade. Afinal de contas, o que é ansiedade? A gente sempre fala, nossa, eu estou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, sou ansioso, estou ansiosa. Mas afinal de contas, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo a situações ameaçadoras e de estresse. Nos primeiros vídeos aqui do canal, eu falei sobre a questão da interpretação dos fatos, ou seja, de acordo com a TCC, não são os fatos em si que afetam o ser humano, mas a maneira como ele interpreta esses fatos, a maneira como ele percebe esses fatos. Então, quando a gente percebe ou quando a gente interpreta uma situação como ameaçadora, como estressante, então sim, o nosso corpo ele vai produzir uma reação psicofisiológica, tá? Com sintomas cognitivos e corporais, que é a ansiedade, nos preparando para lutar ou fugir. Isso significa que a ansiedade é muito natural e a ansiedade é comum a qualquer pessoa. Não é um privilégio de alguns, mas acontece com qualquer pessoa, assim como o medo, assim como a preocupação. Então a ansiedade, ela acontece com qualquer pessoa e sim, nos preparando para lutar ou fugir diante de uma situação que seja ameaçadora ou percebida como ameaçadora. No entanto, diante desse fato, entendemos que a ansiedade ela não apenas faz parte da nossa vida, como ela também tem uma função protetiva, ela tem uma função preventiva para a gente, para a nossa sobrevivência. Porém, quando a ansiedade ela é crônica e sem o perigo real, porque quando a gente fala de interpretar as situações, a gente também está falando de um perigo que seja construído ou idealizado ou um perigo que seja real. Por exemplo, você está em um relacionamento e aí você briga com seu namorado ou com sua namorada. E aí você pensa, ele vai terminar comigo. Ele não me ama mais porque brigou comigo. Você interpretou aquela briga como uma ameaça para o final do relacionamento. E essa interpretação te deixou ansioso, te deixou ansiosa. Esse perigo é um perigo construído, é um perigo idealizado. Você não sabe o que vai acontecer até que você converse com seu parceiro ou com sua parceira e resolva isso, e resolva aquele desentendimento temporário. Pronto, esse é um perigo imaginário, um perigo idealizado. Quando a gente fala de um perigo real, você está andando numa rua deserta, escura e de repente você vê uma pessoa estranha vindo na sua direção. Como você está sozinho, a rua está escura, não tem ninguém, pronto, aquela pessoa que você não conhece, que é um possível agressor, alguém que possivelmente pode te fazer mal, então aquele perigo é real. O que é que você vai fazer? Se proteger de alguma forma.
Você vai ali se prevenir de alguma forma. Então, essa é a diferença do perigo real e do perigo idealizado, certo? De todo modo, a nossa cognição, ela vai interpretar a situação como ameaçadora ou não, nos preparando para lutar ou para fugir. E a ansiedade é justamente essa resposta natural do nosso corpo. E também tem a sua parte fisiológica. Por quê? Porque existe o nosso sistema nervoso, certo? E aí dentro do sistema nervoso tem o sistema nervoso autônomo, que é dividido entre simpático e parasimpático. No momento em que a ansiedade é ativada, então quem está ali no momento atuando é o sistema nervoso simpático, que vai desencadear essas reações corporais, como a aceleração dos batimentos cardíacos, o aumento da dilatação da pupila, vai também ali preparar os músculos, né? O sangue, ele vai correr para os músculos, preparando o corpo para lutar ou para fugir. Então, todo esse mecanismo é a parte fisiológica, é o sistema nervoso autônomo, simpático, entrando em ação, preparando o nosso organismo para lutar ou para fugir. Ou seja, tudo isso acontece no momento da ansiedade. E, como nós entendemos, ela não é de todo ruim, não. Ela se torna prejudicial quando se torna crônica e sem um motivo aparente ou um perigo percebido como real, quando na verdade é um perigo idealizado. Então, a ansiedade é importante, mas ela pode ser controlada e ela só é prejudicial quando ela se torna crônica e sem o perigo real nas nossas vidas. Até aqui vocês entenderam, queridos? Eu espero que sim. Então, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, curte, comenta e compartilha. E vamos agora para a parte prática. Certo, Juliana? Já entendi que a ansiedade faz parte da nossa vida, que a ansiedade ela é importante como um fator protetivo e preventivo, preparando o nosso corpo e a nossa mente para lutar ou fugir diante de uma situação que seja ameaçadora e estressante. No entanto, eu percebo que eu sou muito ansiosa, estou ansiosa o tempo inteiro. Além de tudo isso que eu já falei para vocês, sempre por trás da ansiedade existe um medo, que nem sempre esse medo está consciente, aparente e a gente consegue identificá-lo. Então vai aí uma dica valiosíssima para você que está sempre ansioso, sempre ansiosa. Quando você se perceber nessa condição, pergunte a si mesmo: do que eu estou com medo? Neste momento, do que eu estou com medo? E aí tente identificar qual é o medo por trás daquela sensação, daquela reação de ansiedade naquele momento, tá certo? Agora anota aí essa dica maravilhosa para você lidar com a ansiedade, para amenizar uma crise de ansiedade e que sim, funciona. E nós usamos muito com os nossos pacientes no consultório, nós indicamos bastante essa técnica porque realmente ela é muito boa e funcional. O nome da técnica é Acalme-se. É um acrônimo e cada letrinha dessa configura uma ação que vai caracterizar 8 passos para você lidar com uma crise de ansiedade. Pega o papel, a caneta e anota aí cada dica dessa porque vai fazer diferença na sua vida, tá certo? Letra A. Aceite a ansiedade. Aceitar a ansiedade é reconhecer: eu estou ansioso neste momento, eu estou ansiosa. Não tente negar, não tente fazer de conta que nada está acontecendo. Aceite a ansiedade, tá certo? Letra C. Contemple as coisas ao seu redor. Quanto mais você foca nos seus sintomas físicos, nos seus sintomas cognitivos, na preocupação que está ali se apresentando, quanto mais você foca nisso, mais os sintomas e a sensação de ansiedade ela vai aumentar em você. Então, contemplar as coisas à sua volta é justamente você tirar o foco dos sintomas naquele momento e contemplar a natureza, o céu, as pessoas ao seu redor, tá bom?
E aí você começa a contemplar para diminuir a sensação de ansiedade. O A, haja com ansiedade. Apesar dela, continue agindo normalmente na sua vida. Não pare seu trabalho, seus estudos ou o que você estiver fazendo. Se for necessário, parar uns 5 minutinhos, respirar fundo, beber uma água, tudo bem. Mas continue agindo normalmente apesar da ansiedade. Então, haja com a sua ansiedade, certo? A letra L, libere o ar dos seus pulmões. E aí entra a questão do exercício de respiração muito importante. Você pode inspirar, espera 3 vezes e expira, liberando o ar tranquilamente por 6 vezes. Você pode fazer esse exercício por mais ou menos uns 2 minutinhos, que já te ajuda bastante, tá certo? Libere o ar dos seus pulmões, faça um exercício de respiração, porque isso ajuda muito e acalma, principalmente os sintomas corporais, os sintomas fisiológicos que eu descrevi para vocês um pouco mais atrás. A letra M, mantenha os passos anteriores, ou seja, aceitar a ansiedade, contemplar as coisas à sua volta, agir com ansiedade, liberar o ar dos seus pulmões, mantenha esses passos, tá certo? Para que isso possa ir cada vez mais diminuindo a ansiedade. Letra E, examine os seus pensamentos. Como eu falei para vocês, não são os fatos em si que afetam o ser humano, mas é a interpretação que ele faz desses fatos. Então, naquele momento que você está se sentindo ansioso, como é que você está interpretando a situação? Do que você está com medo? Como você está interpretando a situação? Quais possibilidades você não está levando em consideração naquele momento? Então, examine os seus pensamentos, evitando pensamentos, principalmente pensamentos catastróficos. Uma pessoa ansiosa, que vive essa ansiedade um pouco mais crônica, um pouco mais frequente, tende muito a ter pensamentos catastróficos. Então, examine os seus pensamentos, evitando pensamentos catastróficos. Por quê? Porque na maioria das vezes, aqueles pensamentos catastróficos que você tem, eles não acontecem. Aquelas ideias que você tem de que muitas coisas ruins vão acontecer, geralmente não acontecem, certo? Então, examine os seus pensamentos. A letra S, sorria, você conseguiu. Esse passo é muito importante porque ele também nos ajuda a aumentar ou a potencializar a nossa autoeficácia. Lembra da autoeficácia que eu falei para vocês? Que é essa convicção, essa certeza que a gente tem que a gente pode alcançar um objetivo, vencer desafios, que a gente pode sim enfrentar situações difíceis. Então, vencer uma crise de ansiedade é um passo importante, é um momento importante. E quando você percebe que você está conseguindo controlar, manter esses passos que eu estou falando para vocês, então você sim sorrir, reconhecer o seu esforço, reconhecer que você conseguiu, e isso vai aumentar a autoeficácia. Até porque quando estamos numa crise de ansiedade, a gente tem uma tendência muito forte a subestimar a nossa capacidade de vencer aquela crise. E a gente pode sim vencer, a gente pode passar por esse processo, a gente pode passar por essa situação de uma maneira mais funcional e eficiente, tá certo? E por fim, espere o futuro com a aceitação. Não fique construindo ou sofrendo por antecedência, mas viva um dia de cada vez, um passo de cada vez, um momento de cada vez, evitando pensamentos catastróficos, evitando pensamentos de um futuro sem esperança, mas viva um dia de cada vez, sempre aceitando e esperando o seu futuro, mas de uma forma mais tranquila e vivendo simplesmente no aqui e o agora. Eu sempre gosto de dizer que a única coisa palpável que nós temos é o aqui e o agora. Por isso é importante a gente viver esse aqui e o agora da melhor maneira possível. Tá certo, meus queridos? Espero que esse vídeo te ajude. Espero que numa crise de ansiedade você lembre desses passos. Acalme-se, tá bom? Embora a crise seja desconfortável, seja desagradável, não é perigosa, é uma reação natural do seu organismo que tem uma função preventiva e protetiva para você. No entanto, ela se torna prejudicial quando é crônica
e sem o perigo real, quando muito mais é uma interpretação distorcida de uma realidade que você está vivendo naquele momento. Tá bom? Espero muito que você coloque isso em prática e você vai perceber que vai fazer bastante diferença na sua vida. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E vamos todos, sim, promover saúde mental para o maior número de pessoas possível. Um abraço, meus queridos, e até a próxima!